Olá, Ana, tudo bem? Tudo bom, Raquel? Tudo bem? Tudo ótimo, obrigada. E hoje então vamos falar sobre um pouquinho sobre a Começa bem. Vamos lá, eu oriento aqui. Então, hoje vamos falar aqui muito da compulsão do ego enquanto poder, enquanto força que realmente nos escraviza e até nos tira muito daquela sensação de serviço. Porque muitas vezes temos aquela ideia de eu quero estar ao serviço, eu quero encontrar o meu propósito, eu quero estar aqui alinhada com Deus, com o universo, e depois dá a sensação que fazemos muito esforço e nada acontece. Ou então acontece algo que não nos agrada assim tanto e que nos deixa muito insatisfeitos. E por isso hoje vamos trazer aqui um bocadinho esta questão de como é que alinhamos para este serviço? Como é que ficamos realmente de bem a servir sem ficarmos escravos do ego? Portanto, Ana, vamos lá? sim, Sim, então. essa questão, né, que a gente muitas vezes fica preso, principalmente quando a gente quer dividir, né, as energias entre o que é certo ou o que é errado, né, o que é o bem e o que é o mal, e fica essa coisa que a gente muitas vezes se perde nessa situação, né? Porque vai naquela dor de que a gente precisa ser bonzinho para ser aceito, para as pessoas gostarem da gente, né? Que é uma coisa que normalmente a gente escuta quando é pequeno, né? Para agradar a mãe, o pai, fica bonzinho, né? Fica quietinho ou toma uma bronca ali que então a gente começa a entender que a gente não é bom o suficiente para ser bom, para receber aplausos, né? Para receber elogios. A gente precisa ser bonzinho, fazer tudo certo, né? E aí a gente se perde, né? A nossa essência fica, a gente começa a se desconectar da nossa própria essência, daquilo que a gente é e daquilo que a gente veio para ser, né? Então, esse contexto remete muito ao o que que a gente se coloca como padrão de ser bom, né, de acordo com as nossas crenças, de acordo com aquilo que vai rodando no nosso sistema, né, que a gente ouviu demais, repetidas vezes, e até onde que isso é o melhor para nós ou não, né? É, é. Concluíste, Ana? Posso? É? Pode, É? pode. É engraçado porque tu agora fizeste lembrar-me que o ego adora performance. E é precisamente muito naquela construção de querer agradar aos nossos pais. O que é que os pais dizem que é feio, o que é bonito, o que é aceitável, o que não é. E então nós criamos esta estrutura do ego que é para nos ajudar aqui a navegar no mundo. Só que é um barco falso, é um barco de performance, é como se fosse um barquinho de papel que anda no mar e os barcos de papel ao longo do tempo acabam por se desfazer. E é aqui que muitas vezes se entra em dor, porque o ego tem uma necessidade de compulsão, de repetir. E aquilo que aprendeu. Se aprendeu a não se ouvir, a tentar procurar a apreciação lá fora, a valorização lá fora, não vai conseguir aceder à bússola interna. E é que a nossa bússola interna que é o grande segredo, é onde todos nós queremos chegar. Porque na maior parte das vezes nós estamos entretidos com essa questão do ego, de o que é que falta? Porque o ego está sempre à procura da falta.
que é que eu ainda tenho que fazer mais? Ai, então se não foi por aqui é porque eu enganei. Eu enganei-me aqui no caminho. Tenho que encontrar outro. E eu vou encontrar outro. E a pessoa esgota-se e drena-se e fica muito longe daquela sensação de satisfação interna. E é precisamente aqui com esta questão desta bússola. E há aqui uma coisa que eu gostaria de trazer ainda em relação a esta bússola, que é, não é pela validação do outro que eu acedo à minha bússola. Não, não é o outro dizer que, ai que lindo, vamos bater palmas. Não. É precisamente sensações é que eu tenho quando eu estou a fazer isto. Como é que eu É, fico aqui? E é isto que nos vai permitindo sair dessa obrigação do ego que nos empurra e nos coloca no esforço e de ir atrás do mérito, quando nós todos já percebemos que mérito não existe. Nós temos muita crença de eu vou esforçar-me, depois eu vou chegar ali e acolá. Mentira! Mentira, toda a gente, até que já trabalhou numa hierarquia, sabe disso. Às vezes está a gente no topo que não sabe aquilo que muita gente que está abaixo sabe. E é isso. Ana, e aí, essa questão, ela leva a gente por caminhos bem complicados, né? Porque muitas vezes a gente fica preso no externo, pre- e a desconexão acontece exatamente aí, quando eu paro de ouvir a minha voz interna e eu começo a ficar presa, né, naquela situação externa das pessoas, de como é que a pessoa vai reagir. Então, se a pessoa reage de uma forma que seja agradável, né, aí eu entendo que eu fiz certo, né? Então, aí eu vou me balizando por isso. E aí eu acabo sendo massa de manobra, como a gente diz, que acaba sendo um fantoche ali que está sendo balizado pelo externo, né? E internamente a gente vai, acaba contendo, né, aquilo que a gente realmente quer. É como se a gente fosse cegando a nossa essência de dizer que isso aqui, isso deixa de fazer sentido, eu silencio a minha voz interna e eu acabo me moldando através do externo. E com isso, a gente vai ficando insatisfeito internamente, porque isso não preenche, é onde a gente fala que tem aquele buraco, né? Cada vez mais esse buraco aumenta, porque eu não estou agindo da forma com que eu penso de verdade, com que eu sinto de verdade. Né? Então eu vou me reprimindo, né? As pessoas vão se reprimindo para que seja aplaudido. E isso está muito no lugar do ego, né? Então acaba sendo uma prisão. E isso foi sendo criado para quê? Para que o externo controle as pessoas, né? Então, vão lançando as modas, vão lançando padrões em que a gente fica se espelhando naquela situação que muitas vezes não tem nada a ver com o que a gente quer de verdade. E aí acaba se perdendo, se desconectando do que, o que é que eu realmente gosto, né? O que é que faz sentido para mim, né? Então eu vou atrás da profissão que está em alta, daquilo que as pessoas falam que dá dinheiro, daquilo que a gente acha que me traz status e acaba tirando o foco daquilo que é realmente importante, que é a nossa verdade interior, né? Aquilo que realmente toca o meu coração, aquilo que eu faço com paixão, aquilo que o meu talento, né? Por quê? Porque é isso que eu gosto. Ah, isso falam que geralmente quando a gente tá na adolescência, né, que vai ali escolher a profissão, né? Ah, o que é que está em alta?
né? Qual que é a profissão da moda, ou o que que estão dizendo que é a profissão do futuro, a gente fica muito preso a isso. Ou isso vai ficar bem aos olhos da sociedade, né? E essas são as armadilhas que vão fazendo com que a gente se desconecte da gente mesmo. Até chegar uma fase da vida em que você fez tudo aquilo, vamos dizer assim, ticou todos os quesitos que foi imposto pela sociedade, e no final de tudo isso, eu tô lá na altura em que eu já tenho a minha família, né? Eu sou mãe e eu acabo percebendo que tem um vazio, um buraco interno que não faz sentido, que não era aquilo que realmente ia trazer satisfação interior para mim, né? Então a gente precisa ficar atento nessa situação que a gente acaba criando para a gente mesmo. Por isso que é É, importante a consciência, né? é curioso porque esse movimento que estavas a descrever é como se nós estivéssemos sempre a enfrentar uma espécie de caminho que se divide, porque há um caminho que nos dizem, olha, vai por aqui porque socialmente vai correr bem, vais ter sucesso, vais conseguir chegar ali, vais conseguir chegar lá. E isso acaba por construir uma espécie de programa mental que vira uma prisão. O que é que acontece? A alma, a essência, quando vem para cá, quer o quê? Quer descobrir a sua individualidade, a sua potência criativa. O que é que eu consigo fazer aqui de diferente? Como é que eu então posso estar aqui? Como é que eu posso ser aqui? E é aqui que o conflito realmente começa a debater-se dentro de nós, que é aquela briga de, ai, então, mas eu pensava que seria só seguir o passo um, dois, três, porque alguém me disse, ou eu fui levada a crer que seria assim. E depois há aquele confronto com o real, que é como, eu às vezes costumo dizer, há almas muito mais rebeldes do que outras. E, e o que é que eu quero dizer com isto? São aquelas almas que tentam fazer mais ou menos o percurso dos outros e aquilo corre super mal. Aquilo não dá. É como se aquelas almas dissessem assim: olha, eu até estou disposta a fazer este sacrifício para conseguir pertencer. E a vida não lhe permite fazer esses sacrifícios. E eu gostaria aqui de trazer esta reflexão para as pessoas que nos estão a ouvir, que é precisamente o que é aí na sua vida correu tão mal que provavelmente foi precisamente a sua alma a dizer não é por aí, não é preciso esse sacrifício. Esse sacrifício eu não tolero. E é Sim. confiar aqui também neste movimento, nesta vontade da alma. E qual é essa rebeldia? Qual é essa potência que se quer revelar? Porque acho que às vezes as pessoas ficam a pensar que se calhar essa revelação, essa potência é sempre algo fora do comum, ou que tem que ser algo muito especial. Mas aqui a questão está: como é que com aquilo que tem consegue realmente fazer o que tem que ser feito? Quando é que demonstra o seu melhor? Como é que o faz? Porque na maior parte das vezes o ego vem relembrar de, olha o que é que tu não tens. O ego adora comparar, adora. Olha, estás a ver, o outro está a fazer assim e tu não estás, porque tu não tiveste estas condições, ou o teu pai não esteve presente quando tu nasceste e então a tua vida foi diferente. E a pessoa fica ali a fazer um quebra-cabeças de quanto a vida dela é má e o
quanta vida foi injusta com ela e todos aqueles que por lá passaram. E quando nós entramos aqui neste campo das injustiças, nós viramos muito o jogo contra nós, porque ficamos na mão da manipulação. Porque depois é quase como se nós tivéssemos uma necessidade de compensar. E esta compensação vai traduzir-se pelo quê? Eu quero convencer o outro de que eu sou boa. E o outro vai ter que perceber. E quando fazemos aqui este movimento de o outro tem que perceber, é aqui que ficamos no esforço. É aqui que nos perdemos. Por isso, há aqui que perceber. Quando há esse esforço, atenção a esta história do sacrifício. Claro que há momentos em que nós temos que sacrificar. Aliás, eu não gosto tanto aí da palavra sacrifício. Eu acho que é olhar com maturidade e compreender qual é o preço que isto me custa. Não é? Esta é a história. Qual é o preço que isto custa? Porque aquilo que às vezes os outros contemplam como algo fantástico teve um preço, seja ele qual for, seja emocional, seja financeiro. Há um preço. E é aí começar a entender também, ok, então, este preço que eu estou a pagar tem-me levado aqui, mas que sacrifícios é que não me foram permitidos na vida? É diferente, porque é como se a vida não deixasse. Às vezes a vida não permite mesmo. Ana, E aí isso me traz a lembrança assim também das repetições de novo, né? Que a gente sempre teve na vida, que as coisas precisam ser com muito sacrifício para você conseguir ou conquistar algo, né? E aí aqui eu quero trazer um olhar de volta, porque eu vejo que a gente fica nesse movimento, né, do sacrifício. Se não for sacrificado, é como se não tivesse o valor real, né? E aí, de novo, leva a gente para um caminho que não é o caminho natural, né, da vida. Porque a verdade, a gente deveria olhar para o simples. O que é que eu faço de uma forma fluida, né? Quando eu falo fluida, é assim, de uma forma leve, né? Aquilo que eu faço com leveza, naturalmente eu faço, e que traz o valor que muitas vezes a gente não enxerga, como a gente ficou muito condicionado a sempre olhar para aquilo que foi imposto, para aquele padrão, né? Então a gente põe o foco ali e esquece de olhar aqui para a gente mesmo, para dentro. E aí nessa repetição de sempre estar focado nisso, né, como se fosse um jogo ali, a gente se perde do restante, do geral, que é o que que eu tenho aqui de valor, né, que eu posso trazer para o mundo e que eu faço com leveza e que flui na minha vida. E aí, de novo, a gente não enxerga mais os nossos talentos. A gente é como se ficasse num ponto cego, né? Eu gosto sempre de trazer assim essa reflexão voltada para o nosso cotidiano, né? Quando você está ali dirigindo e muitas vezes você olha, né? Mas está com o foco na atenção aqui, você olha, não vê e vai e pode ali tá vindo alguma outra pessoa, né, que pode dar problema. Mas acaba, nesse sentido, não, é como se você não conseguisse enxergar aquilo que realmente é importante, que é o nosso valor, que é aquilo que a gente traz que para servir o mundo, né? E, e aí, como é que a gente vai desenrolar isso, né? Porque vira automático. Aquilo se torna uma coisa automática. E muitas pessoas passam a vida sem enxergar o próprio valor.
e com aquelas conversas, aquelas historinhas mentais que vão fazendo com que a gente se desvalorize cada vez mais, que a gente se sinta inapropriado, porque, né, como você trouxe aí do ego de se comparar, então, olha o que o outro está fazendo, e aí eu perco o foco de mim mesmo, né? O que que eu vim fazer? O que que é importante para mim? O que que naturalmente eu faço com leveza?